Amigos, a doação de córneas, na verdade, é um ato fundamental para que muitas pessoas possam recuperar a visão. O Programa Brasileiro de Transplante de Órgãos e Tecidos é um dos maiores programas públicos do mundo. Porém, não para a fila, né? A fila é muito crescente. E nós vamos tratar deste assunto, agora nos estúdios, com o Dr. Tiago Barbosa, que é diretor da Córnea Clinic, médico pela Universidade do Estado do Pará e é também oftalmologista especialista em córnea, catarata e cirurgia refrativa. Bom dia, doutor. Prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Nonato. Bom dia aos Tão telespectadores jovem da Rede TV. e tão experiente, né? Me permite, qual é a tua idade? 31 anos. 31 anos, está bem centrado, hein? Bem, eu queria que, inicialmente, a gente começasse a falar sobre essa campanha que busca levar a conscientização como uma tentativa de quebrar esse estigma sobre a doação de córnea. Perfeito, Nonato. O que acontece? Muitas causas de cegueira, elas podem ser tratadas pelo transplante de córnea. Então aí o transplante de córnea... Nem todos os casos, né? Nem todos os casos. O diabetes, por exemplo, que é não algo é devastador, você não consegue recuperar a córnea. Exatamente. Existem algumas doenças que acometem desde crianças, como por exemplo as opacidades congênitas de córnea, o glaucoma congênito. Você vê aí os adolescentes, adultos jovens com ceratocone e os idosos com ceratopatia bolhosa. Todas essas causas elas podem ser tratadas com transplante de córnea. Para realizar o transplante de córnea, a gente precisa de uma córnea que seja doada, né, por alguém. E tem que ter compatibilidade? Não, a córnea, a gente diz que ela é imunologicamente privilegiada, justamente pelo fato de que a gente não precisa de uma compatibilidade entre o doador e o receptor. Quem nasce cego pode ter condições de enxergar? Depende da causa da cegueira, né? Como a gente falou, se for uma opacidade congênita, por exemplo, a córnea, que é uma lente, ela nasceu opacificada, a gente pode sim realizar o transplante de córnea e melhorar essa opacidade. Quais são os principais desafios? Bom, com relação ao transplante de córnea, os principais desafios hoje é realmente a conscientização da população acerca da importância dessa doação. Então, para alguém que deseja ser doador, basta realmente informar aos seus familiares, porque no momento ali do falecimento da pessoa, os familiares é que são os responsáveis por dar ou negar o consentimento para a doação. Eu te pergunto, como incentivar a população a doar córnea? Primeiro, realmente, o conhecimento, né? Então, o conhecimento é muito importante. Desde 2011, a gente pesquisa sobre isso na Universidade do Estado do Pará e a gente obteve em alguns levantamentos que a maioria da população paraense é favorável à doação. No entanto, a grande maioria desconhece como faz para doar e esse, então, é realmente o principal entrave. Quem é que pode doar córnea e como é que faz para doar? Bom, então, para doar, basta realmente informar os familiares, né, que eles que vão ser consultados no momento da doação. Se os familiares autorizarem, a córnea é captada. Praticamente qualquer pessoa pode ser doador, quase inexiste contraindicação. Olha, eu queria tirar uma dúvida. Para você ser doador, tem que assinar algum documento? Tem que deixar algum documento assinado? Não, nada disso. Não precisa assinar documento, não precisa fazer nenhum cadastro. Basta realmente informar aos seus familiares que eles que serão consultados. O número de doadores é satisfatório? Hoje não, né? No Pará a gente tem mais de 1000 pessoas esperando na fila de transplante para receber uma córnea. E infelizmente a gente só consegue realizar, por conta do número baixo de doações, 200 transplantes por ano. Então, fazendo uma conta rápida, a gente percebe que hoje, se você for inscrito hoje na fila de transplante, você demora cerca de 5 anos para receber uma córnea. É um número bem assustador. Me diz uma coisa, essa retirada dos tecidos oculares, ela pode ser feita com a autorização da família? Somente com a autorização da família e pelo Banco de Olhos do Estado do Pará, que funciona no Hospital Filho-Loyola. Somente eles têm autorização de captar córnea no Pará. Olha, a gente está recebendo aqui uma pergunta da dona Nazaré. Ela mora no bairro de Nazaré. A doação não altera a aparência do doador e não acarreta nenhum gasto para a família do doador? Ela quer saber o seguinte, os custos envolvidos no preparo da córnea são cobertos pelo Banco de Olhos? Sim, o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele que financia toda a cadeia de transplantes no Brasil. E a família, então, não tem nenhum custo, mas também não recebe nada por isso. A pergunta sobre o custo da família, então, realmente não tem nenhum. E com relação
ao falecido, né, que é uma dúvida muito comum, se existe alguma desfiguração do paciente que vai, da pessoa, do falecido que vai doar a córnea. Não, o banco de olhos eles reconstrói a cavidade orbitária de forma com que a pálpebra fechada, ninguém percebe que aquela pessoa doou, então o funeral pode ser aberto, normal. A doação pode ser feita em vida? Não, não pode. Não. Somente se eu tiver doador alguém falecido. na família e eu queira doar uma córnea minha, não posso? Não pode, Por porque quê? aí você ficaria sem. E aí Você o olho não pode, o olho não por funciona esse sem. motivo de ficar sem ou alguma lei impede? Não pode porque vai ficar sem. A córnea ela é a primeira lente do nosso olho. Sim, Então mas se for uma opção da pessoa, a lei é contra? é contra, não pode realmente. Só Seria, depois? sim, você estaria incorrendo no crime de violência física. E como é que eu posso, tipo assim, me manifestar, né, o desejo de algum dia vir a ser um doador? É realmente avisar os seus familiares, né, no momento do seu falecimento, eles que serão responsáveis por consentir a doação. Depois que você morre, quanto tempo você pode fazer esse transplante de córnea? Excelente pergunta. Até 6 horas após o falecimento. Depois disso, você perde completamente, digamos, o prazo de validade. Perfeito. Seria isso. Tem uma outra pergunta aqui também do seu Jorge Amanoés, ele mora na Marambaia. Ele diz o seguinte: como posso manifestar o desejo de algum dia vir a ser doador? Para fazer a doação, então, realmente você precisa informar ao seu familiar que você quer ser doador, e aí no momento do falecimento, o banco de olhos capta essa córnea e o Sistema Nacional de Transplante disponibiliza para um doador aqui no Pará. Doutor Tiago, eu pergunto, são muitas as pessoas que estão aguardando por um transplante de córnea no Brasil? Sim. No Pará, especificamente, hoje a gente tem, nesse momento, mais de 1.100 pessoas inscritas na fila de transplante esperando uma córnea. Como a gente falou, esse tempo de espera ele chega a ser de cerca de 5 anos aqui no Pará. E esse Por que número... essa demora toda, hein, doutor? Pois é, esse número é mais assustador ainda quando a gente compara com outros estados. O estado de São Paulo, que é o que mais transplanta e que tem mais doação no Brasil, a espera lá é de 2 a 3 meses. E o estado do Ceará, por exemplo, a espera é de poucos dias. Então, se você se inscreve na fila de transplante, dentro de poucos dias você consegue obter essa córnea. Aqui no Pará são 5 anos. 2 motivos que explicam isso. Primeiro, o baixo número de doação, né, que é importante, e também um problema logístico e de financiamento realmente do Sistema Único de Saúde no nosso estado. E como é que a pessoa pode se tornar um doador de córnea? Ele pode resolver chegar e procurar qual órgão, por exemplo? No momento Ou do tem que acertar com a família? No momento do falecimento da pessoa, a família consente a doação e então um assistente social ou alguém treinado na equipe de banco de olhos, ela entrevista a família, né, claro, respeitando o momento do luto, e caso seja consentido a captação é realizada. Doutor Tiago, quais os casos que não podem ser feito, por exemplo, a doação? Existem algumas exceções realmente que não é que não pode ser feita a doação. A córnea é captada, mas depois alguns testes são feitos e aí pode não ser disponibilizado para a fila de transplante. Quais são esses casos? Para esse paciente, por exemplo, que tem HIV, né, entre outras doenças que seriam um risco ali de contaminação entre o doador e o receptor, nesses casos existe contraindicação à doação. Olha, quantas pessoas aguardam por um transplante de córnea no Brasil, mais ou menos? Mais de 50 mil pessoas. Doutor, quem nasce sem a visão pode recuperá-la ao longo da vida? Dependendo do caso, sim. Por exemplo, qual o caso que pode e o caso que não pode? Vamos falar então algumas condições. O diabetes, por exemplo, a retinopatia diabética não é um caso que pode ser tratado com transplante de córnea. A catarata é um caso que não pode ser tratado com transplante de córnea. Mas, no entanto, existem outras causas que podem ser tratadas, como, por exemplo, os traumas oculares, né, que deixam cicatrizes na córnea, podem ser tratados com transplante de córnea, a ceratopatia bolhosa, o ceratocone, que é uma doença que atinge as pessoas economicamente ativas da nossa sociedade, também pode ser tratado, além de muitas outras distrofias corneanas congênitas, além de outras patologias também, todas podem ser tratadas com transplante de córnea. Bem, você que ligou a TV agora, nós estamos aqui conversando com o oftalmologista especialista em córnea, o Dr. Tiago Barbosa. Doutor, eu te pergunto, qual é o custo da doação para os familiares de um doador?
Os familiares eles não possuem nenhum custo, mas também não recebem nenhuma remuneração pela doação. Todo o processo de captação da córnea e disponibilização dessa córnea para um paciente na fila de transplante, ela é toda custeada pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, que é ligado ao Ministério da Saúde. Quando você nasce sem a visão, você tem condições de recuperá-la no futuro? Dependendo da causa, sim. Opacidades congênitas, por exemplo, é um exemplo de que você pode realmente recuperar a visão. Algumas outras, como por exemplo doenças do nervo óptico, que não tem a ver com a córnea, realmente a gente não tem nada a fazer nesse sentido, infelizmente. E uma outra pergunta, eu te pergunto aqui bem rapidamente. Quem já perdeu a visão tem como recuperar? Depende da causa. Por exemplo? Opacidade de córnea, ceratopatia bolhosa, ceratocone, distrofias congênitas, trauma, todas essas causas permitem realmente a realização do transplante de córnea e a melhora da visão. Falando de outras causas agora, sem falar de córnea, a gente tem a catarata, que é uma cegueira reversível, ou seja, a pessoa faz a cirurgia de catarata, pode recuperar sim a visão. Essa cirurgia de catarata, ela é rápida? Sim, a cirurgia de catarata hoje ela é bastante moderna, então ela costuma durar aí de 10 a 20 minutos. O diabetes ainda é a grande causa da cegueira no mundo? Sim, junto com o glaucoma, são as duas grandes causas de cegueira irreversível no mundo. O que leva o glaucoma? O glaucoma nada mais é do que o aumento da pressão intraocular no olho, então a pressão do olho está aumentada e isso vai danificar o nervo óptico. Como é que as pessoas podem se adiantar a isto? A medicina, chamada medicina preventiva. Realizar todos os anos uma consulta com o oftalmologista. Por quê? A pressão alta no olho não dá nenhum sintoma. Então a pessoa está com a pressão alta ali no olho e não sabe disso. Já se ela for ao oftalmologista, o oftalmologista vai, claro, medir a pressão intraocular. Observando essa pressão intraocular aumentada, a gente pode fazer o uso de colírios para baixar essa pressão ou até de cirurgia para baixar a pressão. Qual é o máximo de medição no olho? De pressão? A pressão. O normal é entre 10 a 21. Acima disso a gente já teve casos aí com 80, realmente... Mas com 80 você perde a visão? Em poucas horas ou dias. O que leva a esse aumento da pressão no globo ocular? Existem diversas causas que levam ao aumento da pressão intraocular. Tem alguma coisa a ver com a pressão arterial? Se a pessoa sofre de pressão, nada a ver? Não tem a ver. Causas que podem levar à pressão ocular aumentada, a gente tem como se fosse um ralo do olho que reabsorve o líquido que tem no olho. Então, se você entupir esse vaso, o diabetes é uma outra causa que pode levar a um glaucoma e aumentar muito a pressão e também levar à cegueira, não só pela retinopatia diabética, mas também pelo glaucoma causado pelo diabetes. Qual é a dica que o senhor dá para as pessoas que estão perdendo a visão? Realmente procurar um oftalmologista, não só quando estiver perdendo a visão, também quando não estiver perdendo a visão. Todo mundo, a recomendação é uma vez ao ano procurar um oftalmologista, mesmo que você não utilize óculos. Quais os exames que identificam se você está perdendo a visão? A gente tem o exame da acuidade visual, em que a gente observa, grosseiramente falando, qual é a porcentagem de visão que aquela pessoa tem. Além disso, a gente tem os exames para avaliar a córnea, por exemplo, topografia de córnea. A gente avalia a refração do paciente, que é para ver o grau, também é uma outra maneira. E também o fundo de olho, né, que é um exame muito importante tanto para o glaucoma quanto para a retinopatia diabética. Mas o diabetes realmente é a doença que causa a cegueira, é isso? Infelizmente. Tanto a cegueira quanto outros problemas em outros órgãos, como rins, entre outros órgãos são alvo aí do diabetes. A diabetes ela é devastadora, né? Infelizmente, amputação de pé, amputação de dedo. Então, realmente é uma doença que, se não tratada, pode levar a várias complicações, aí, combinando com a morte do indivíduo. Muito bem, eu tive o prazer aqui de conversar com esta... O senhor tem um consultório também? Sim, sim. O senhor atende aonde? Nós atendemos na Córnea Clinic, uma clínica oftalmológica que fica na Avenida José Malcher, 1077. José Malcher? José Malcher, 1077, entre Dom Romualdo de Seixas e Almirante Van de Kolk. O que é? Um prédio? É um prédio, sala 1008. Muito bem, eu conversei aqui com o doutor Tiago Barbosa, oftalmologista. Alguma dúvida ficou, doutor? Alguma pergunta acho que é isso, a esclarecer? Realmente é isso. Aqui a nossa ideia realmente é conscientizar as pessoas para que sejam doadores. Então, se você deseja isso, avise seus familiares para que a gente possa diminuir essa fila de transplante que a gente tem aqui no nosso estado e chegar aí perto dos outros estados do nosso Brasil, São Paulo e Ceará, que são as nossas grandes referências hoje.
Muito bem, você está acompanhando o programa Cara a Cara com a Verdade. Eu volto em 2 minutos para a gente dar sequência neste programa.